Peraí. Antes de você começar a escutar esse episódio, já deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para receber um episódio novo toda semana. 어서 와. 방탄은 처음이지? Hey, yo, ladies and gentlemen, 준비가 됐다면 부르게, yeah. 딴 녀석들과는 다르게, 내 스타일로, 내 스타일로, 밤새 일했지 every day. 네가 클럽에서 놀게, yeah. 잠을 낳지 말고 들어내. I gotta be, 난 좀 짜라. Olá, fanfiqueiros! Sejam muito bem-vindos à nossa primeira premiação, né? O Armcast Fanfics Awards. Exatamente, estamos aqui hoje, muito felizes, muito empolgadas para compartilhar com vocês, né, este momento onde vamos premiar os melhores do ano, né? Então, nós estaremos premiando aqui tudo que aconteceu no podcast em 2020, nosso primeiro aninho, nosso aninho rookie, né? Então, a gente vai estar aqui hoje. Temos várias categorias. Se vocês acompanham a gente pelo Twitter, vocês já sabem que teve votação, muita gente votou, a gente se divertiu aí vendo a galera falar disso. E hoje estamos aqui para anunciar os resultados, né? Para você que chegou agora no nosso podcast, eu sou a Randy. Eu sou a fanfiqueira e esse é o Armcast. Um podcast inteirinho para ler e se divertir com fanfics do BTS. Durante cada temporada, nós lemos uma long fic finalizada, comentamos, rimos e, claro, surtamos. Você pode participar dos nossos episódios marcando nosso perfil oficial no Twitter, @ArmFixPodcast, ou usando a nossa tag, #Armcast. Os comentários do Twitter sempre aparecem por aqui, então vem conversar com a gente. E esse podcast se tornou possível graças à plataforma Anchor. Se você não conhece, é um aplicativo super fácil de usar, onde você grava, edita e distribui os seus podcasts nas principais plataformas de streaming, como Spotify e Apple Podcast. É bem legal porque, além de ser uma ferramenta gratuita, você pode monetizar seus podcasts de maneira fácil e rápida, sem se preocupar com um mínimo de ouvintes. Resumindo, é tudo o que você precisa em um só lugar. Faça o download agora do aplicativo Anchor, disponível tanto nas plataformas do Apple Store quanto na Google Store. Ou acesse anchor.fm e comece já seu podcast. A gente vai começar com a primeira categoria já, né? Primeira categoria! Não, vem... E a gente já começa bem, né? A gente já começa... Já. A gente já começa com aquele que a gente ama, com aquele que a gente amou, né, durante todas as temporadas. O Yoongi é bias das duas, né? Então, assim, já existe uma aproximação natural nossa com o Yoongi, né? E todas as fanfics que a gente leu esse ano coincidiu dele ser o melhor personagem, né? Pra gente, assim. A gente olhava e falava Ele assim... Ele é o bias do podcast. É isso. Se a gente pudesse definir, assim, ele seria o bias do podcast, né? E, assim, ele roubou o nosso coração em cada uma das fanfics que a gente leu esse ano. Então, a gente resolveu fazer uma categoria só pra ele, porque não daria pra encaixar ele simplesmente, assim, nas outras categorias. Tem que ter uma categoria só dele, né? Só eles. Então, aí a gente tem o nosso primeiro indicadinho dessa categoria, né, que é o nosso Yoongi fotógrafo de Remember Me, aquele que deu cutucões e puxões de orelhas dos meninos, né, o personagem mais sensato da fanfic e que a gente amou ele desde o primeiro ele abriu a boca, a gente falou aclamadíssimo, perfeito, não tem defeitos este homem.
é o Yoongi de Remember Me. Nós temos em sequência na segunda temporada o nosso querido Suga, né? Ele tem o nome dele, né, pro clube, que ele é o Suga. E ele é um personagem super importante, né? Ele não é só o Yoongi, assim, maravilhoso. Ele é um personagem bem marcante em Cherry, que foi a nossa segunda temporada. Maravilhoso. E aí temos o nosso... Ai, gente, eu sou suspeita pra falar. Porque, olha, este personagem é um advogado. E, sabe, advogado, gente, é uma raça ruim. Entendeu? Você tem que entender isso. E aí, eu fiquei totalmente apaixonada por ele. Eu e de mim, né, no caso, porque o Yoongi de Volta à Primavera foi sem palavras para ele, não é mesmo? Ele me fez chorar de emoção. Acho que foi a primeira fanfic que a gente tava lendo, que a Brandy falou: ai, amiga, eu chorei. Ah. Enquanto eu me debulho em lágrimas, a pessoa falou: ai, eu tô me debulhando em lágrimas. Ela demorou 3 temporadas pra conseguir chorar, né? Estou morta por dentro. Mas o Yoongi de Volta à Primavera te trouxe de volta à vida. Não podemos esquecer do nosso querido Yoongi de Croc, né? Com o híbrido de Krav Maga, né? Krav Maga, eu tô confundindo. Krav Maga não é uma luta? Tá confundindo. Ai, eu tô igual aquela mulher indicando em 2019 o Grammy, que ela foi bêbada indicar as coisas. Nossa. Ai, essa live foi ótima. Ela foi bêbada indicar as coisas. Foi muito boa essa live. Foi memorável pra mim, assim. Em programas de premiação, ela foi maravilhosa. Mas voltando a falar do Yoongi de Croc, que personagem fofinho, maravilhoso. Bom, vocês votaram e escolheram. O melhor Yoongi de 2020 foi o Yoongi advogado de volta à primavera. Gente, eu não acreditei quando eu fiz as contas, que eu fiz os cálculos e deu ele. Eu fiquei, meu Deus, ele ganhou. Porque eu amei todos os Yoongis, mas o Yoongi de Volta à Primavera tem um lugar especial no meu coração. Vamos agora para a nossa segunda categoria, né? Sim, a nossa categoria de melhor surto de ódio, né? Porque assim, ao longo das temporadas, né, a gente passava raiva. A gente ria muito, a gente se divertia muito, mas também passava muita raiva, né? E sempre tinha aquele momento em que a gente ficava assim, meu Deus do céu, eu quero entrar nessa fanfic e matar esse personagem. E é por isso que a gente fez essa categoria, né? Para vocês escolherem o melhor surto. Nós escolhemos os 2 melhores momentos que foram indicados por vocês, né? Dentre todos os momentos que a gente viveu ano passado. E estes momentos são... Bom, nós tivemos uma participação muito, mas muito especial, né? Na primeira temporada, que foi a nossa querida Sopa, que veio para fazer uma breve substituição aí, né? No podcast, enquanto a fanfiqueira estava doente, porque aconteceu tanto perrengue no ano passado, no começo do podcast, né? Que a fanfiqueira ficou doente, teve dengue, e a Sopa veio em um momento muito crucial da fanfic, e ela veio para reclamar do Jin. E aí ela passou não sei quantos minutos brigando, falando mal do personagem e tendo um surto de ódio no meio do podcast por causa de algumas ações que o Jin teve ali no finalzinho da fanfic. E foi memorável. Exatamente. Foi, nossa, eu doente ouvindo as duas gravar, participando da gravação e rachando no bico de rir da Sopa revoltada. Revoltadíssima, né? Revoltadíssima, perdeu tudo naquele dia.
Bom, e aí a segunda categoria, o segundo indicado dessa categoria foi o ódio do Hosuke que esparrou a crush do Jimin, gente. Olha, foi a gente, foi todo mundo, né? Todo mundo queria matar o Hosuke nesse momento. Porque como é que você esparra a crush do amigo assim, gente? A gente xingou tanto ele. A No gente grupo, perdeu as não estrebeiras. foi no grupo, né? A gente perdeu total as estribeiras, xingando ele no grupo e as meninas xingando com a gente também. E aí foi muito engraçado. A gente riu demais, 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 demais. Bom, e quem é o vencedor, amiga? Diga lá, eu já apresentei o de antes, você apresenta agora o O vencedor dessa categoria foi o ódio da sopa. Aldin na primeira temporada. Vou ligar pra sopa e falar, amiga, você ganhou um prêmio. Venha buscar aqui Venha o buscar prêmio. o prêmio. Não sei o que é o prêmio, mas você ganhou, né? Tanta raiva que você passou, valeu de... Aqui, ó, valeu de alguma coisa. Você foi premiada com um dos melhores momentos do nosso podcast, né? Então é Foi. isso, né? A gente passou raiva, passou muita raiva. Mas, quer dizer, ela passou muita raiva, né? E a gente passou raiva junto com ela, porque ela tinha os motivos dela pra ter raiva. Porque, gente, o Jim da primeira temporada era difícil, né? Ele era complicado. Minha nossa senhora, vontade de dar uns tapas naquele garoto. Terceira categoria da noite, né? Que é o melhor personagem secundário. Exatamente, melhor personagem secundário. E assim, o nosso conceito, né? A gente sempre fala assim, personagem secundário é um personagem que tá lá, mas não. Muitas das vezes o personagem secundário ele parece até um protagonista, né? No caso, e principalmente nas fanfics, que geralmente a gente tem, né, aí os chips e tudo mais. A gente tem um dos personagens, que é o personagem onde geralmente assim se passa o arco da história, né? O principal arco da história gira em torno de um dos personagens e tem ali um personagem junto com ele, ou então um amigo, né? Como, por exemplo, a gente teve aí alguns personagens durante as nossas fanfics que foram principais / secundários, né? Um deles, o primeiro deles, foi o Jim de Remember Me, né? O Jim fotógrafo de Remember Me. Apesar da maior parte do arco, né, se passar em torno ali da história do Namjoon, né? O foco principal, no final das contas, ficou pro Namjoon, mas a gente tinha o Jim, que ele era um protagonista, mas também era uma espécie de personagem secundário, e que foi maravilhoso, né? Porque a gente viu o desenvolvimento desses dois. Tudo bem que a gente passou muita raiva, a gente xingou muito eles porque eles eram burros. Mas a gente gostou muito, foi muito bom, a gente se divertiu muito com eles, né? Ai, foi ótimo. Eu acho que assim, foi um personagem com um arco muito legal, justamente porque a gente passou muita raiva. Tanto que a Sopa ganhou um prêmio passando raiva com esse personagem. Pra vocês então, verem tipo, como ele é foi que um é, personagem né? muito memorável. Bom, seguindo na segunda temporada, nós temos o memorável Hosuke, né? Que ele é o CEO Endon, né? Ele que faz ali... Ele tem uma questão muito interessante dentro do personagem dele, que ele é um personagem muito controlador, né? Não só nas aulas de biologia do garoto Myung-gi, mas também ele é uma pessoa muito controladora na vida e ele sofre algumas consequências com isso. Então, eu acho que ele foi um personagem muito memorável com relação a essa construção de personagem, assim, né? Ele teve toda a questão também de mostrar pessoas com uma condição de saúde que no caso dele é a diabetes também, né? Então, isso foi uma coisa interessante. Legal. Eu nunca tinha visto um personagem diabético. Ainda mais ele, né? Porque ele é a coisa da pessoa que tem diabetes, mas que não é uma pessoa que parece que tem diabetes, né? E toda essa coisa da pessoa que tem doenças crônicas, mas a gente às vezes olha para ela e fala, uma pessoa normal, eu não
ela não tem nada, não tem nem o que falar, né? Então esse personagem dele foi muito interessante por isso, para mostrar que às vezes as pessoas estão passando por coisas que a gente nem imagina. E criava uma dualidade muito interessante, porque ao mesmo tempo que ele gostava muito de controlar tudo em volta dele, as questões da doença dele e da alimentação dele era uma coisa que ele era totalmente descontrolado, né? Era o lado dele aonde ele não vou controlar nada, não sou ninguém, não quero saber de nada, sai todo mundo daqui. Bom, e nós também tivemos outro Rossan aqui indicado. Essa categoria é a categoria do hobby. Exatamente, né? Porque não bastava ter uma categoria só do Yoongi, a gente também fez uma categoria... Não, brincadeira. Mas isso aqui foi porque justamente o Hosuki, na nossa terceira temporada, né? Na temporada de Hana Haki, que foi uma temporada curtinha, de um episódio só, ele era o ex da Nari, que era a personagem principal, uma personagem original. E a gente só encontra com ele via os e-mails que ela manda para ele, né? Antes de fazer os procedimentos para se livrar da doença que ela está sofrendo, que é a Hana Haki. E a gente vai construindo toda uma imagem dele na nossa cabeça a partir da visão dela. Então é tudo muito bonito, muito romântico, né? Eu chorei. Nossa, eu chorei. Gente, eu acho que foi a fanfic que eu mais... Das 5 fanfics que a gente leu ano passado, foi a fanfic que eu mais chorei. Eu mandei um áudio de uns 10 minutos pra Randy só chorando. Metade do áudio era eu chorando, descabelando. Mas é uma fanfic muito linda e com certeza o Hosuki foi um personagem que ele tava ali, ele era quase um principal, mas ele foi muito importante para a construção do arco da Nari, né? E toda a superação que ela teve em relação a esse amor que não deixou de ser correspondido. Bom, e na parte aquele que cuida, né? Ele juntamente com o fazem ali uma questão de um par emocional ali na história do nosso protagonista, que é o Jimin, o Primavera. E ele tem essa questão assim de falar as coisas pro Jimin, de aconselhar, e ele é um melhor amigo exemplar, né? Ele é melhor amigo ali para todas as coisas, né? E que fica puto, porque ele ficou puto com o Taeyeon, que deu uma sumida, né? O Taeyeon foi uma das cenas muito legais também. Exatamente. Nossa, foi muito divertido esse personagem. E o bom era o dia que eles chegam e contam, né, o que tá acontecendo. Ah, você descobriu agora que ele gosta de você? Ah, tá, a gente já sabia. Maravilhoso esse Hosuki, maravilhoso. Ele era incrível, de fato. E para fechar essa categoria, a gente tem o nosso queridíssimo, nosso fofinho e gosmentinho Jimin de Croc, né? O nosso sapinho favorito, que a gente se apaixonou ao longo da temporada por ele, né? E apesar dele estar muito presente e ser praticamente um protagonista, o arco da história girava mais em torno do Jungkook e do desenvolvimento do Jungkook, né? Mas a presença do Jimin foi essencial pro Jungkook se desenvolver e se tornar um ser humano melhor, que ele já se achava muito bom e muito bacana, mas na verdade ele descobriu que sempre tem lado para evoluir, você sempre pode aprender mais com a pessoa que convive com você, né? Você pode inclusive se apaixonar por essa pessoa. Mesmo ela sendo totalmente diferente. Então, assim, é tudo muito bonito entre eles e, com certeza, definitivamente, o Jimin foi um personagem secundário que fez um papel enorme nessa fanfic. Bom, então, o nosso melhor personagem secundário em 2020 foi... o Jimin de Croc! O nosso sapinho! Ele era muito fofo! Ele era muito fofo, muito fofo. E como eu falei, ele tem a questão que ele foi o próprio herói da história, né? Ele foi o próprio herói. Ele foi o herói da própria história, né? Então, assim, apesar de muitas coisas acontecerem
na fanfic e ter a questão do arco do protagonista, a gente também teve o arco do secundário muito bem fechadinho, que foi do Jimin, e foi muito legal acompanhar. E aproveitando que a gente já falou do nosso personagem favorito, que era o Yoongi, e a gente falou dos nossos surtos de ódio, vamos falar também das risadas que a gente deu, porque a gente deu risada pra caramba, né? Na verdade, a gente se divertiu muito, a gente brincou muito, mas a gente deu umas gaitadas que a galera não se aguentou, a galera ria junto com a gente. E vocês também indicaram os participantes dessa categoria, que é a melhor gaitada do ano. Para pessoas que não são de Brasília, gaitada é... Dá aquela gargalhada gostosa, assim, que você faz. Isso. Você chega, joga a cabeça pra trás, quase cai. Sabe quando o Jimin começa a rir, ele cai da cadeira? É isso que é gaitada, tá? Aqui no Paraná, a gente chama de rachar o bico. Sim, aqui também. É porque aqui você tem que entender que é a mistura, né, do Brasil inteiro. Então tem gaitada, rachar o bico. Sei lá, tem mais um outro também, mas agora eu esqueci. Você fala pala. Pala também, ai, dei muita pala, dei gaitada, rachei o bico, casquei o bico, tem vários. Casquei o bico, já ouvi também. Casquei o bico é bom demais, né? Bom, então, a primeira indicação que a gente recebeu, então, foi a aula de biologia com o professor Myung-gi, né, que tocava a nossa querida musiquinha lá, Careless Whisper, né, da segunda temporada de Cherry, né, o... Era maravilhoso, gente, a gente morria de rir. A gente mesmo começava a cantar e a gente mesmo começava a rir. E todo mundo acabava rindo também, né, nos comentários e tudo mais, e era super divertido. E ficou marcado, né? Tanto que indicaram para essa categoria esses vários momentos, na verdade, né? Porque foram várias vezes que a gente lançou essa. E o segundo indicado é a flauta do 007, né? Na temporada passada, na temporada de Croc, né? Quando o Jimin resolve invadir, né? Tem todo um plano de ação e pipipipopopó. Todo aquele momento de missão impossível. Foi inevitável lembrar da flautinha do 007. E aí a gente botou ela e rendeu boas gargalhadas. Então, pode apresentar a nossa ganhador da categoria de melhor gaitada de 2020. Bom, a melhor gaitada de 2020 foi a nossa querida, amada, adorada e esperada aula de biologia com o professor Myung-gi. Maravilhoso! Todo mundo ficava esperando as aulas de biologia toda semana, que eu sei, tá bom? Acontecia, tá ok. Range Editora do futuro, toca, Careless Whisper. Toca aí. Bom, a gente chegou ao final do nosso primeiro bloco do Fanficast, Armycast Fanficast Awards 2020. Fique ligado que no próximo bloco, BTS. Vai vir sim, viu? Pode esperar. Então vamos voltar agora para o nosso segundo bloco para anunciar mais categorias, mais prêmiozinhos vindo aí. E o primeiro prêmiozinho que a gente vai anunciar agora aproveitando que a gente já estava falando de gaitada, a gente já estava rindo, né? E terminou com a melhor gaitada no bloco passado. Nesse bloco a gente começa com a melhor cena de comédia. Então conta aí pra gente, Randy. Bom, gente, as cenas de comédias foram indicações
né, que a gente recebeu. E cada temporada teve o seu momentinho. Então, primeiro, começando pela primeira cena de humor, de comédia, que a gente deu risada, que veio aí para descontrair a história, foi os Nandins descobrindo que os meninos estavam de plateia em seu primeiro beijo lá, né? Quase fazendo um cartaz com glitter, falando: Tafarel! Definitivamente. Não foi só a gente que torceu muito para esse beijo sair, porque hoje o Enemies to Lovers tava difícil. Não, assim, ali foi sabe? complicado, viu? Ali foi complicado. Ali a gente passou raiva. Olha, mas pelo menos teve esse momento pra gente aliviar, né? Pra gente poder curtir um pouquinho, dar um pouquinho de risada, né? Daí, em sequência, a gente teve também um momento bombástico. O Jimin flagrando uma traição. Jimin flagrou o Taeyeon recebendo parabéns e um bolo de aniversário antes dele, porque melhores amigos, né, sabe como é que é. Na nossa segunda temporada em Cherry, a gente teve essa cena que foi hilária, todo mundo se divertiu, rachou o bico de rir, no Jimin fazendo o maior escândalo, como se ele tivesse sido, assim, sofrendo uma traição, e, meu Deus, como você pode receber parabéns? Aí ele, mas eu não sabia, eles fizeram surpresa pra mim, mas você não podia! E ele deu esse surto aí, a gente morreu de rir, foi incrível. Pois é, né? O Jimin, ele é muito possessivo. Tipo, ele é o soulmate, né, dele. Ele que tinha que ser o primeiro. Como assim? Bom, na quarta temporada a gente teve o Jimin e o Jungkook fofocando, o Jungkook falando assim: eu vou ter que fofocar. Eu não aguento mais essa situação de você brigado com o Taeyeon. Se o Taeyeon e o Jimin brigaram lá na segunda temporada, na quarta temporada eles também brigaram, né? E o Jungkook falou assim: não vou ter, eu vou ter que fofocar. Eu vou ter que fofocar. Isso tem que acabar agora. E eu e a fanfiqueira, como grandes fofoqueiras, que a gente gosta de fofocar, a gente fez o quê? Passou mal rindo com essa parte. Exatamente, não, ainda mais que assim, uma coisa, o mais legal dessa história é porque ela tinha um contexto bastante jovem adulto, assim, da pessoa que está ali, né, já está trabalhando, mas ainda está ali um pouco no início de carreira, né, principalmente pro Jimin, que tinha acabado de voltar do exército, ele estava recomeçando, e estava começando uma carreira que não era dele, né, e é a clássica fofoca da Copa. A fofoca da Copa, gente, é sensacional, meu Deus. Tem uma coisa que eu tenho saudade de trabalhar presencialmente, é isso. É porque dá 4 horas da tarde, vai todo mundo pra Copa pra fofocar, entendeu? Hora do almoço também é uma coisa, sabe? É só fofocaiada, é uma delícia. E a gente teve esse momento maravilhoso na quarta temporada, em De Volta à Primavera, com o Jungkook e o Jimin fofocando na Copa. Foi incrível. E por último, o último indicado dessa categoria, né? Foi o momento que, gente, eu perdi as estribeiras de tanto que eu ria, né? Porque os Jimin, mais uma vez, assim como na segunda temporada, eles caíram no pau. Mas assim, foi uma briga muito engraçada, porque o Taeyeon lançou que, né, não posso chicar aqui, mas exatamente, os ovos deles tinham, os ovos e o local de saída dos ovos tinham selo de certificação ISO 9001. E o Jimin se defendendo, porque o Taeyeon tava atacando, tava um atacando o outro, né? E o Jimin se defendendo também, porque o Taeyeon tava falando das gosmas dele, né? Porque ele é um sapinho. Então foi hilário, a gente morreu de rir, rachamos o bico de rir. Foi super divertido e compôs muito bem a quinta temporada, dando ali um equilíbrio muito legal entre a evolução, né, do Jungkook, os momentos de drama, né, da fanfic, e momentos maravilhosos como esse do Taeyeon e ISO 9001. Gente, eu não superei até hoje essa história do ISO 9001. O mais legal é que é o começo da fanfic, né? Essa cena tá ali no comecinho, então já dá um ar de o que esperar da relação deles e, né, de toda o mood, né, da fanfic, que é uma fanfic mais leve, foi uma fanfic pensada para um público mais jovem e
foi sensacional, assim. E teve uma coisa muito interessante nessa categoria, né? A maior parte das coisas que a gente teve foram relações entre que os Vimin estavam brigados, porque o que esperar de soulmates que brigam, né? Dar risada deles, né? Porque cada coisa é mais absurda do que a outra, né? Exatamente, exatamente, foi incrível. Bom, e o vencedor dessa categoria, quem foi? Quem foi? Quem vocês acham que foi? Conta pra gente, quem vocês acham que foi? Então, a melhor cena de comédia de 2020 no Armfix Fanfic Awards foi... Jimin flagrando Taeyeon com um bolo de aniversário na cama. Segunda temporada, Cherry. Exatamente. Cherry ganhando mais um troféuzinho. Mais um troféuzinho pra Cherry. Realmente foi uma temporada que aconteceu muita coisa, né? E que a gente teve muita participação, a galera curtiu muito. E tá aí provado mais uma vez, né? Que foi realmente uma temporada muito divertida. E agora vamos falar um pouco mais do nosso podcast, né? Porque afinal de contas, esse podcast não é feito só de fanfic. As pessoas resolveram aplaudir aqui em casa. Eu acho que elas estão felizes porque Cherry ganhou nessa categoria também, tá? Então, assim, as pessoas estão gritando ali, abrindo o vinho, batendo palmas. Vocês não se incomodem, viu, pessoal? Estão chamando o cachorro, tá uma loucura aqui. Amiga, anuncia aí, vai, o nosso melhor segmento especial. Bom, gente, nosso melhor segmento especial. Então, a gente fez umas categorias para o podcast em si, para vocês votarem. Essas categorias, assim, tem só um ganhador, que é os produtores? Tem só um ganhador, que são os produtores, né? Mas eu acho que a gente também merece ganhar uns prêmios. Exatamente. O podcast é nosso, a gente também quer se premiar, né? Porque, afinal de contas, deu muito trabalho. Então, assim, é isso. Merece. Ninguém vai premiar, a gente enviou até uma premiação pra gente se premiar, assim, é tipo um tapinha nas costas, assim, um high five no ar, assim, sabe? É isso, né? Mas, assim, na verdade, essa categoria também foi para descobrir quais foram os segmentos, quais foram os momentos que vocês mais gostaram na questão de produção mesmo, né? Pra gente fazer uma pesquisa, um censo 2020 o Armcast, né? Então aí nós tivemos vários segmentos que são aqui blocos depois dos comentários para a gente ter uma interação com vocês. Nossos indicados, né? Os nossos segmentos foram. Nosso primeiro segmento especial foi na nossa primeira temporada, onde a gente fez leitura de comentários. Porque assim, vamos combinar que o comentário é uma coisa super divertida, né? A gente sempre que tá lendo uma fanfic, você para ler os comentários, porque até principalmente a gente lê muito no Wattpad, né? Então no Wattpad você pode comentar por parágrafo. E aí a gente ia nos parágrafos e pegava cada comentário maravilhoso, a gente rachava o bico de rir. E aí a gente resolveu, né, num momento de descontração no podcast, fazer esse segmento especial. E a gente com certeza se divertiu muito, gente. Nossa, mas tinha cada comentário, a gente dava muita risada, foi muito legal esse segmento. Lembrando que os comentários nas fanfics são a moedinha de ouro, né? São as moedinhas que valem mais valor dentro do nosso mundinho do Ficdom, né? Então, lembrem de deixar comentários bonitinhos para os seus escritores. Comentário de incentivo, de carinho, de respeito. A segunda categoria nada mais é que o nosso Magic Shop. A gente abriu as nossas portas do Magic Shop para um concurso super especial para as One Shots. Sejam muito bem-vindos à Magic Shop do Armcast. Que também são muito importantes no nosso Ficdom, né? Então, elas são histórias mais curtas de um capítulo só. E a gente trouxe essa categoria, esse segmento para incentivar os escritores de one-shots, né? E também incentivar ali, fazer uma divulgação
para as one-shots que foram selecionadas. Um segmento muito bacana, a gente se divertiu muito, foi muito legal ver o talento de todo mundo brilhando aqui. Na quarta temporada, a gente teve uma espécie de brincadeira, assim. A gente estava brincando um pouco, se divertindo um pouco com os nossos ouvintes. E a gente fazia perguntinhas especiais toda semana para vocês, para saber um pouquinho mais da opinião, como vocês enxergam algumas coisinhas do mundo das fanfics, algumas coisinhas dos meninos, que foi o nosso segmento do Armycast Pergunta, né? Foi super divertido, a gente ficou sabendo quais eram as tropes favoritas de vocês, a gente perguntou também, já esqueci as perguntas, mas a gente perguntou várias coisas e se divertiu muito. Foi legal, assim, não lembro, mas foi legal. Mas a gente fez também perguntas muito interessantes, tipo, eras favoritas, a gente brincou ali um pouco com a questão, né, de comebacks, com a questão também das escritas, né, de ver as preferências das pessoas, se elas gostam de final feliz, final aberto, né, aquele final que fica meio pensativo. Então, teve muita pergunta legal, muita pesquisa, muito censo 2020, e foi muito legal ver a participação de vocês. E também na quinta temporada a gente trouxe um dos segmentos que, pessoalmente, eu gostei muito. Então, o Armycast Quotes foi um segmento muito legal, muito especial para nós, porque ele trouxe momentos inspiradores dentro da fanfic, né? Então, assim, podia ser fanfic long, de qualquer gênero, qualquer escritor, mas é aquele momento que fica gravado na gente, aquelas palavras que às vezes vieram do nada, do além, às vezes, eu não sei vocês, mas às vezes é uma frase que você faz uma fica inteira em volta daquela frase, e aquela frase é especial não só para você, mas para os leitores. Quem indicou esses quotes foram os leitores, então realmente frases que realmente marcaram e que fazem das fanfics memoráveis, né? Assim como a gente tem os quotes de livros, a gente quis trazer também os quotes das fanfics, que elas também têm passagens muito bonitas, muito poéticas, românticas, né, que tocam os nossos corações. Então foi um segmento muito legal. Agora a fanfiqueira vai falar qual foi o nosso ganhador de segmento. E a gente vai comemorar aqui cantando. Brincadeira. A gente vai comemorar cantando. Isso mesmo! Segmento especial que venceu essa categoria foi o segmento de one shots, o nosso Magic Shop Armycast, que foi quando a gente recebeu as coisas mais lindas de vocês. A gente amou cada fanfic que vocês mandaram. Era difícil porque a gente tinha que escolher só 3 por semana, que era o nosso desafio, né? E passou muita fanfic legal, a gente indicou muita fanfic legal, mas teve muita fanfic que a gente nem teve tempo de indicar, mas o mais legal era ver vocês participando da hashtag, deixando as fanfics de vocês lá. Nossa, foi incrível, assim, realmente foi uma temporada muito especial com esse segmento, sabe? A gente se divertiu muito. E quem sabe, né? Quem sabe no futuro? Quem sabe? Será que volta? A gente não gosta de repetir segmento. A gente não gosta de repetir segmento, mas quem sabe? Já que foi um segmento assim, né, muito votado, já que foi um segmento muito amado, pode ter um comeback? Fiquem aí no aguardo. Vai ser igual a live do JK. Amanhã eu faço uma live. Amanhã eu lanço a minha mixtape. E a Gaia tá aqui concordando, falando que a Magic Shop foi tudo, né? Mais cedo, quando eu falei da plateia do Armycast, ela falou que a plateia do Armycast foi a loucura, né? Porque a gente tem plateia virtual e plateia presencial, né? E o comeback do segmento tá igual a live Vmin. A live Vmin, porque a live Vmin não existe, é isso, Gaia? Eu não entendi a piada aqui. Será que foi essa o insight que ela deu pra gente?
Não tenho ideia. Mas assim, Jimin eu prometeu acho e assim, sumiu, amiga. Foi isso que ela falou. Ela falou que o safado do Jimin prometeu e sumiu. Então é isso. A gente tá aqui prometendo, pode ser que a gente suma. pode É ser. isso, Não, pode ser a que a gente gente não suma. sabe. Talvez ele possa aparecer numa nova. A Magic Shop pode vir repaginada. Pode ser. Fica aí, Pode hein? ser. Fica Promessa. aí, fica aí. Promessas. Promessa. Promessas de campanha. Promessas de campanha de 2021, né? Exato. Fechar o nosso bloco. E antes de fechar o nosso bloco, lembrando que no final dessa premiação vai ter a apresentação ao vivo do BTS, porque eles estão Tcharam! acordando agora, tá, gente? Espera um pouquinho mais. Espera mais um pouquinho, que já eles estão aí. Já eles estão aí, gente. Já. Depois que a gente está fazendo agora, sexta-feira à noite, porque daí é sábado de manhã lá, dia livre deles, aí eles podem fazer live com a gente. É isso aí. Aí eu falo e alguém abre uma live mesmo. Yongui, se você abrir uma live agora, eu vou te bater. Exato. Nossa, se eles fizerem live agora, nossa, eu vou ficar muito revoltada. Estão competindo com a nossa live, que é absurdo. Não pode fazer live agora. Ai, que tristeza. Que tristeza, viu? Que tristeza. Vamos lá, gente. Então, para a última categoria, tem uma categoria muito legal, que é uma categoria, assim, para nós, assim, um dos momentos mais divertidos dentro das temporadas também, que são os nossos episódios especiais, os nossos episódios bônus. Aqueles episódios que a gente gravou especialmente para final de cada temporada. E cada final de temporada a gente trouxe vários convidados, tivemos conversas super interessantes com tópicos variados entre escrita, K-pop, fandom, militância, várias coisas. E aí foi aquele momentinho especial para a gente ter aquela pausa entre fanfics ali também. Então foram episódios que a gente amou fazer, a gente adorou, né? E a gente vai para a apresentação agora dos melhores episódios especiais. A gente começou então com o especial de escrita, né? Lógico, a gente estava começando, estava falando de fanfic, estava falando sobre escrever coisas legais, boas histórias. Nada melhor do que começar com dicas, né? De como que a gente pode melhorar isso. Então a gente teve, na verdade, foi um episódio que virou 2, porque a gente falou tanto, a gente conversou tanto, trocou tanta ideia, né? Na verdade, vocabulário é palavras de modo geral. Você vai aprender bastante lendo outros livros, e que eu gosto muito de comentar é ler livros fora da sua zona de conforto. Eu acho muito interessante você pegar livros de modo assim amplo. Com quem participou, né, que foi Rai, que, cara, a gente acabou virando 2 episódios e tem muita dica bacana lá, é só vocês ouvirem depois, se vocês quiserem, para quem chegou depois e não ouviu esse episódio especial. Mas foi muito legal por isso, né, que a gente pôde compartilhar muito da nossa experiência e da experiência que Rai tinha, tem, no caso, né, que também é fanfiqueire, mas tá aí um dos nossos episódios, foi o nosso primeiro episódio, então, assim, foi super divertido a gente gravar com uma terceira pessoa pela primeira vez, né, apesar que a gente já tinha gravado com a Sopa, mas eu não tinha participado, teoricamente, né, mas foi muito legal e foi o nosso start nos episódios especiais. Em sequência temos... Em sequência nós temos a participação da nossa querida Puri. Mastigando, gente, eu tenho ódio de... Eu tenho muito nervoso de ASMR, especialmente de gente mastigando. Né? Puri, que também é fanfiqueira, que também tem uma participação ativa no podcast, teve participação também ativa em várias questões, principalmente para trazer uma visão diferente de fanfic e também falar sobre outros assuntos que estão relacionados ao K-pop, que é o BDSM, a literatura erótica,
né, que está relacionado com os futuros também. Foi um episódio muito legal, muito esclarecedor. A gente falou sobre vários assuntos. Exatamente, foi super legal. E a gente deu umas viajadas no episódio. Meu Deus, foi muito divertido mesmo. A gente ria horrores. A gente teve que cortar vários risadas da edição. Foi maravilhoso, de fato, né? A gente se divertiu muito. E aí, em sequência, né, a gente teve o nosso terceiro episódio especial, que esse foi diversão pura. Esse foi maravilhoso, né? A gente se divertiu mesmo, porque foi um episódio de comeback, né? A gente fez um episódio especial, convidamos as nossas queridíssimas amigas do nosso grupo, das testemunhas de Bangtan, né? Pra assim que saiu o Dynamite, a gente gravar um episódio e falar sobre as nossas impressões. Vou dar meu view aqui, gente, só um momento. Peraí, só um momentinho. Vamos todas dar view aqui. Agora. Pausa no podcast. E, enfim, né? A gente acompanhou, inclusive, ao vivo. A gente estava gravando quando bateu o recorde, né? De vídeo mais visto em 24 horas. Então, assim, a gente se divertiu horrores gravando. Foi totalmente caótico esse episódio. Era a gente falando adoidado, entendeu? Mas foi muito divertido. A gente gostou muito desse episódio. Tanto que ele até originou um novo podcast, né? Que foi a gente começou o podcast de Testemunhas de Bangtan. Ainda estamos nos acertando para sair um segundo episódio, tá, pessoal? Mas esperem aí, 2021, se Deus quiser, vem. Gerenciar um podcast não é fácil, gerenciar 2 podcasts é um desafio e tanto. Mas a gente espera que a gente consiga conciliar e trazer episódios especiais, esporádicos do Testemunhas também, para vocês ouvirem um pouquinho mais da Sopa, da nossa querida Maquinê de Ouro, a Alana, a Pan também, né? A participação da Pan. Então, eu espero que... E também outras testemunhas, que são testemunhas que ficam mais na moita, que não conversam muito, mas que a gente quer trazer também. Bom, então a gente teve esse episódio, ele ficou memorável, né? O episódio 4 com a Sopa, nossa membro honorária aí, foi um episódio que deu muito problema técnico e que saiu uma coisa muito engraçada, que foi o baleiês, né? A gente falando em baleiês aí, tentando se comunicar com a Sopa travando e a gente falando em baleiês e dando risada e tirando sarro dos nossos perrengues, porque a gente sempre tá dando risada da gente fazendo perrengue, né? Gente, eu tô falando agora. Tá quase. Voltou, hein? Tá quase voltando. Credo, que horror! Parece que ela tá chorando. Parecia tipo uma versão robótica do baleiês da Procurando Nemo. Onde ele está? Procurando Sopa. A baleia tá tentando se comunicar aqui. Não tem jeito, a gente não consegue evitar, mas fica desse jeito, fazer o quê, né, amiga? Exatamente. E é isso, gente. É isso. E para finalizar o último episódio... E para finalizar, o último episódio especial que a gente fez, que foi um episódio mais do que especial, porque a gente teve a presença de amigos queridos. Puri veio mais uma vez. Gaia, que está aqui acompanhando a nossa live, né, também. Participou. E o nosso queridíssimo Vitinho, nosso Soctinho, estava lá presente, né? E a gente fez um episódio super especial sobre diversidade no fandom, né? Trocamos ideias muito legais, falamos sobre fanfic, né? Então foi incrível, foi muito bom, né? E esse é o cachorro. Presente ao fundo. Convidado especial.
Representando o reino animal. Tem jeito, a gente não consegue evitar, mas fica desse jeito, fazer o quê, né, amiga? Exatamente. Exatamente. E é isso, gente. É isso. E para finalizar o último episódio. E para finalizar o último episódio especial que a gente fez, que foi um episódio mais do que especial, porque a gente teve a presença de amigos queridos. Puri veio mais uma vez. Gaia, que está aqui acompanhando a nossa live, né? Também participou. E o nosso queridíssimo Vitinho, nosso Soctinho, estava lá presente, né? E a gente fez um episódio super especial sobre diversidade no fandom, né? Trocamos ideias muito legais, falamos sobre fanfic, né? Então foi incrível, foi muito bom, né? Foi um episódio muito divertido, assim. A gente falou sobre assuntos sérios que acontecem dentro do fandom, assim, coisas que são chatas mesmo, mas a gente sempre traz aquela questão do humor, assim, da leveza mesmo, porque a gente tem que sempre lembrar, né, que o fandom, ele é pra gente se divertir. E a gente pode ter aquele momentinho de paz, e eu espero que o Armcast seja esse momentinho de paz e união para vocês também. Seja aquele momentinho, ai, como é bom ser Army. É isso. Exatamente. E é por isso que o episódio vencedor da categoria episódio especial foi o episódio de diversidade no fandom com os nossos queridos amigos. Vou até brindar aqui, ó. Me trouxeram uma taça de vinho que não aparece, mas é isso aí, um brinde. Tá focando. Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. Vamos continuar, então? Vamos continuar e agora vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar aqui do momento que a gente mais curtiu, assim, a gente mais curtia, que era quando a gente recebia as nossas queridas autoras, né? Vamos aqui para a categoria de melhor entrevista, que a gente teve essa grande oportunidade, gente, foi incrível. Em todas as temporadas do ano passado, a gente conseguiu entrevistar as autoras das fanfics que a gente leu. E isso é muito legal, né? Porque muitas das vezes a gente lê um livro e morre de vontade de conversar com o autor. E através das fanfics a gente conseguiu fazer isso, né? Então foi realmente, assim, sensacional. Então vamos começar aí. Quem foi o primeiro indicado de melhor entrevista, amiga? Então, a primeira indicação, né? Então, como a gente teve a oportunidade de conhecer todo mundo aí que fez parte das temporadas, foi com a nossa querida Georgia, que foi a primeira. Ela tinha muita vergonha, a gente tinha muita vergonha. Foi meio awkward, mas foi super divertido, né? Como falamos na semana passada, hoje estamos entrevistando a Georgia, autora de Remember Me. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Georgia. Oi, gente, muito obrigada. Eu sou a Georgia, autora de Remember Me, também conhecida como Dungeon Tree. Foi, assim, a gente agradecer muito porque ela tava com muita vergonha, assim, de participar, mas a gente foi soltando, foi aprendendo, né? Um pouquinho do make-off, ela que era jornalista, pra gente meio que saber como lidar com uma entrevista, como, né, fazer o lead de entrevista ali, tipo, fazer os ganchos, né, e essas coisas, e a gente foi aprendendo na raça, né, porque a gente não tem formação em comunicação, né, mas assim, foi muito divertido. A gente trabalha com comunicação, as duas, mas em áreas um pouco distintas, então nenhuma das duas é formada em jornalismo, nenhuma das duas faz entrevista no trabalho, né, então assim, a gente teve que aprender. A Georgia foi nossa querida primeira entrevistada,
e ela super ficou empolgada com o projeto, deu a maior força pra gente, ajudou muito no começo de divulgação, né? E, cara, foi muito legal mesmo. Mesmo assim, a gente tendo ficado meio awkward, assim, é muito engraçado porque a cada entrevista você vai vendo o nosso desenvolvimento também, né? Enquanto hosts do programa e tudo mais. E esse episódio acabou saindo super fofinho. Eu escuto ele hoje em dia e falo, gente, mas que fofas! A gente estava só começando mesmo. Muito legal, foi muito legal. E aí, em sequência, a gente teve uma entrevista na segunda temporada. Nenês, Rookies. E aí, em sequência, a gente teve a segunda entrevista, né? Que foi na segunda temporada, e que foi uma entrevista aguardadíssima, porque a autora tem até fandom, né? É estranho ouvir sem a edição. Exatamente. O backstage é muito estranho. Tava esperando já a voz do Robbie, tava esperando. Exatamente. Não tem a música e você sabe que quando né? As músicas as coisas. A Kello tem fandom, assim, existe toda uma legião de pessoas que lê as fanfics dela. E eu queria deixar aqui a minha nota de repúdio. Não. Eu queria deixar aqui minha nota de pesar, né? A nossa nota de pesar, porque, infelizmente, muitas das vezes o Twitter acaba sendo um ambiente muito tóxico. E por algumas opiniões pessoais da autora, ela foi muito atacada nas últimas semanas e acabou saindo, né, do Twitter, e as fanfics dela também saíram do ar. E a gente fez a escolha de permanecer com a segunda temporada no ar, com tudo que a gente fez, porque a gente acredita que esses cancelamentos de Twitter, eles são extremamente desnecessários e eles servem muito mais para agredir pessoas do que para ajudar que as pessoas evoluam em uma opinião que a maioria das pessoas considera errada, né? E, além do mais, a obra da Kello era incrível, a gente teve o maior prazer de ter ela no podcast, e de fazer uma entrevista com ela, foi super divertido. A gente conversou sobre várias coisas. A entrevista foi uma das entrevistas mais longas que a gente fez, né? E, assim, a gente fica com muita tristeza de que certos comportamentos de pessoas na internet tenham tirado a oportunidade de outras pessoas conhecerem as histórias incríveis que ela escrevia, né? Até agora ela não voltou, não sei se ela tem, a gente não sabe se ela tem pretensão de voltar a publicar as fanfics, de trazer as fanfics de volta para o ar, mas para quem não leu Cherry, a gente resolveu deixar, inclusive, o nosso podcast no ar, para ter uma oportunidade de ter um gostinho do que ela fez, e essa entrevista também foi maravilhosa, a gente se divertiu pra caramba. Uma atualização com relação a Kello, né, com relação à participação dela no fandom, participação como fanfiqueira, ela tá voltando aos poucos, mas lá na plataforma do Instagram, ela não tem intenção de voltar para o Twitter, né, ela deixou uma notinha lá no Instagram, então para o pessoal que estava meio preocupado com ela já está se recuperando, ela está dando um tempinho aí das redes sociais, né? Porque foi um momento assim, né? Que a gente vê, a gente acaba esquecendo que a pessoa que está sendo cancelada é uma pessoa, né? Que tem sentimentos e tudo mais, então ela está tendo o tempinho dela. Com relação a algumas fanfics que estavam programadas para virar livro, elas continuam nesse processo para virar livro, então quem está interessado em adquirir os livros já vai logo sair lá na pré-venda. Eu recomendo então vocês acompanharem essa questão da pré-venda pelas editoras que estão, pela editora que vai publicar, que é a Euphoria, ou pelo arroba dela lá, que é da Kello, a Kello Aomini lá no Instagram, tá, gente? Então, se você gosta, deixa uma mensaginha de apoio para ela lá. Esse momento é um momento delicado, mas dá para a gente ajudar dando apoio, né? Então é isso. Exato. Bom, na terceira temporada a gente teve um estilo de entrevista um pouquinho diferente. Ela foi uma micro temporada, foi um episódio só. Mas mesmo assim a gente trouxe a Mel. Oiê! Meu nome é Amanda Amélia, mais conhecida como Mel no Wattpad. Eu sou autora de Hana Haki e algumas outras obras.
que foi a escritora de Hannah Haki, para falar um pouco sobre seu processo criativo de escrita e também falar um pouco sobre as suas outras fanfics que ela tem publicadas e está publicando, né? Ela deixou esse por áudio pra gente, a gente fez como se fosse uma entrevista. Foi. Então ela deixou os áudios pra gente e a gente fez uma entrevista meio meta. Então foi muito legal a participação dela. Foi assim, foi uma temporada curtinha, mas foi uma temporada cheia de carinho. A gente planejou ela de uma forma diferente das demais, assim, justamente porque a gente não falou do final da fanfic nos comentários. A gente trouxe ela. Então foi um episódio muito especial. Foi uma entrevista muito legal, muito gratificante. E espero poder trazê-la de novo. Talvez não uma fanfic, mas trazê-la de novo para a gente conversar mais sobre fanfics, onde tem personagens principais, né? Personagens originais, né? Exatamente. E aí a nossa quarta entrevista foi com a querida Mariana, que a gente entrevistou ela sobre De Volta à Primavera. Eu tô emocionada. Eu sou besta, eu vou chorar hoje. E foi uma entrevista que a gente deu muita risada, a gente brincou, a gente tirou onda, a gente babou mais uma vez colorido pelo nosso advogado, né? Então foi super divertido, a gente curtiu muito. Foi uma entrevista assim que a gente já estava com uma certa maturidade, né, na hora de fazer a entrevista. E acabou que ela saiu muito, muito bacana, de um jeito muito legal. E foi tão divertido que depois que a gente terminou a entrevista, a gente continuou conversando com a Mari, né? Uhum. A gente foi até de madrugada conversando e empolgadas, e foi muito legal, fofocando a beça. Foi muito divertido, com certeza, uma das melhores entrevistas que a gente... Foi uma das entrevistas que, assim, a gente se estressou menos e aproveitou mais, né? Então, foi muito legal mesmo. Uhum. E na última temporada a gente teve uma das nossas entrevistas mais compridas que a gente teve. Acho que bateu o recorde de minutagem aí dos nossos episódios, um dos episódios mais longos, mas mais gratificantes de fazer, que foi com a Mel, a escritora de Croac, né, que foi a última... Desculpa, gente. A última fanfic que a gente leu ano passado. Não, mas K-pop não pode falar nada de otaku, nem de otaku pode falar de K-pop, gente. Gente, tudo... É tudo da mesma lixeira, gente. Pede do mesmo jeito, é estranho. Gente, é brincadeira, tá? Otakus e K-pop, não se ofendam. Eu assisto anime e eu acompanho BTS até hoje. Estou brincando. É brincadeira interna, né, gente? Pode. E foi muito divertido, porque teve dicas de escrita, teve receita de bolo, teve Dona Daninha mandando pergunta por áudio. Foi uma entrevista muito divertida mesmo de fazer. Foi muito legal, assim, e foi muito bom trazer uma coisa tão diferente, uma fanfic tão diferente, uma escritora que tem tanta criatividade e que conseguiu passar aí dicas valiosíssimas pra gente. Eu estou aplicando, o Fiqueira está aplicando. Eu espero que quem ouviu também tenha se inspirado a aplicar algumas das dicas que ela deu também nessa entrevista. Exatamente. Foi muito legal. De fato, algumas das dicas que ela deu, assim, de escrever um pouquinho todo dia, de se programar. Nossa, a gente está super aplicando e está sendo super útil pra gente, né? Então foi uma entrevista que, assim, além da gente aproveitar bastante, a gente se divertiu muito fazendo, né? Então foi muito, muito legal e a gente espera, assim, que assim como foi proveitosa pra gente, né? E assim, que foi divertida pra Mel, a gente espera que tenha sido legal para vocês também, né? Bom, e o vencedor? Vamos pro vencedor? Vamos pro vencedor.
E a entrevista que ganhou o coração de vocês e esta votação foi a entrevista com a Mel de Croc, exatamente, a última entrevista. E essa foi a escolhida por vocês, né, como melhor entrevista do podcast. E, cara, foi realmente muito legal. A gente curtiu pra caramba, foi muito divertido mesmo. Foi uma das entrevistas mais legais. Eu acho que, assim, também por ser a última entrevista que a gente fez, foi a que a gente estava mais arredondada também na questão, tipo, de como lidar, como ir, se fazer o segmento das conversas. A gente vai melhorando a cada temporada, né? É uma evolução. E foi muito divertida a participação da Mel, assim. Acho que ela trouxe muitas coisas legais. Vamos para a próxima categoria. Uma categoria muito importante também, que são as viradas que são as nossas viradas de momentos, assim, são momentos emocionantes das fanfics, das histórias, né? Onde a gente se emociona, a gente torce pelo personagem, a gente chora, a gente descabela, a gente fica chocado. A gente sempre fala que essas cenas são realmente as cenas que mais movimentam pra gente, né? Porque ou elas representam uma virada no plot, ou elas nos marcam muito, porque a gente acaba até chorando, né? De tão emocionante que elas são. E elas sempre realmente mexem muito com quem tá lendo e com quem tá falando sobre a fic, né? E os indicados da nossa da categoria de melhor cena de drama da nossa premiação são... A primeira delas é na primeira temporada, em Remember Me. Toda aquela cena, né? Se eu não me engano, o penúltimo ou o antepenúltimo capítulo, que a gente vê o Namjoon, o Jin e os pais do Namjoon no hospital, né? Que a gente tem todo aquele drama da não aceitação do pai do Namjoon, a mãe do Namjoon internada, a gente descobrindo, né, uma questão ali de violência doméstica. Então, assim, foi um momento muito forte na fanfic que representou uma virada para o Namjoon, né, até na relação dele com os pais. Então, foi realmente muito forte, muito legal essa cena. Então, o momento aí que o Namjoon descobre que ele não vai mais poder perdoar o pai dele. Muito triste. Eu tô dando risada agora, mas é porque eu tô morta dentro, gente. Desculpa. A gente dá risada, mas é só porque é de nervoso mesmo. Na segunda temporada nós tivemos um momento muito, assim, há muitas cenas de drama dentro de Cherry, porque ela trata de assuntos muito delicados para cada personagem, mas a indicação foi o sonho do Yoongi com o pai, que tem aí um momento de resolução familiar, né, dentro da fanfic. Apesar do Yoongi não ser o protagonista da história, ele é um pivô muito importante também dessa história aí, né? Vibes, alinhas. E tem a questão também esse sonho é uma coisa um pouco espiritual, um pouco em outro plano, e um pouco do momento assim de perdão, né? Da questão do Yoongi entender que o que aconteceu no passado dele não era culpa dele, ele precisava se libertar de todo esse sentimento que ele tinha preso dele. Assim, é uma cena muito bonita, uma cena de drama muito bonita, muito legal. Eu gosto muito de cenas que falam sobre essa questão assim de despedida, de planos espirituais, apesar de não ser espírita, mas eu acho que é uma coisa, assim, são coisas que a gente precisa lidar no nosso dia a dia, e essa cena lidou com esse momento de uma forma muito bonita. Então, a cena do sonho do Yoongi com o pai dele no hospital também, na segunda temporada de Cherry. Exatamente. E aí, na terceira temporada, a gente teve o término da Nari com o Hosuke, né? Que foi uma despedida deles na madrugada, que a Nari conta em um dos e-mails que ela manda pro Hosuke, né? Antes de fazer a cirurgia. E é uma cena muito dolorida, porque apesar de ser um término calmo, não ser um término com brigas, é um término que dói, sabe? Assim, eu acho que é o término que todo mundo gostaria de ter, mas também não gostaria, porque é um término que ele acontece calmamente, os dois simplesmente conversam,
o Hosuke simplesmente vai embora, né, no meio da madrugada, mas é um término que ele não tem, ele tem muitas palavras não ditas, ele tem muitas conversas perdidas, lost in transition, né, e tem muito sentimento ali, tem muita coisa, muita amargura, muita coisa entalada na garganta. Então, assim, você vai sentindo a sua garganta fechar lendo essa cena, né? Porque tem tanta coisa para dizer e tanto amor para compartilhar e eles não conseguem fazer isso. É muito, muito triste. E também representa uma grande virada na história, porque é quando eles terminam. E, bom, tempos depois é que a Nari desenvolve a Hana Haki, né? Porque ela percebe que ela continua amando o Hosuke. E, bom, aí acontece todo o desenvolvimento da história. Mas é braba essa cena. Braba. Braba. Bom, na quarta temporada a gente tem uma cena muito delicada, que é a questão do Yoongi ver um outro lado que o Jimin tenta esconder, mas que ele não esconde muito bem ali, que é o problema que ele tá passando nesse momento assim de retomada da vida dele e depois de um término traumático também, né? Que é quando o Yoongi vê as caixas com os livros do Jimin, né? E o Jimin acaba mostrando, né? Ele acaba desabando ali, tirando aquela carcaça que ele tem, aquela persona que ele tem no trabalho, e se mostrando ali mesmo para o Yoongi o real estado dele mentalmente e de saúde naquele momento, né? naquele período da vida dele ali, né? Então é uma cena muito bonita, triste, né? Como a fanfic é uma fanfic um pouco mais triste do que as demais, porque ela trabalha com traumas muito grandes e ali questões, né? De saúde mental, mas assim, é uma cena muito bonita e é a cena indicada da quarta temporada de Volta à Primavera. Exatamente. E para finalizar, a gente teve uma das cenas mais tristes de Croc, né? Bom, e para finalizar, a gente teve uma das cenas mais tristes de Croc, que é quando o Jimin conta, né, pro Jungkook qual que é a origem das cicatrizes que ele tem, que são cicatrizes as quais o Jungkook passa pomada, cuida, né, ao longo do tempo enquanto guardião do Jimin, né? E é absolutamente triste, porque você percebe que o Jimin, ele tenta ser muito legal e muito positivo na vida dele, mas que ele guarda um passado muito ruim de abusos físicos e psicológicos muito pesados, né? Então, assim, é uma cena que ela é muito tocante, porque você vê que até o próprio Jimin tem dificuldade de contar, porque é muito duro, né? Tudo que ele passa, tudo que ele vive, e compartilhar isso, muitas das vezes, pode não ser uma coisa tão natural assim, né? E você percebe que ele tá num momento de extrema vulnerabilidade quando ele conta pro Jungkook. Então é uma cena muito delicada, mas ao mesmo tempo muito forte, e que se você é molenga que nem eu, você dá uma chorada. E assim, mesmo que ela tenha trazido um pouco de cenas, uma história pesada, né? Ela ainda foi dosada ali para classificação indicativa, que foi assim uma cena muito legal, passada. Uhum. E a gente vai agora indicar o nosso, vai falar quem ganhou, né? Uhum. Vamos lá, então. Vai lá, então, amiga. O escolhido favorito para cena de melhor. Então, o escolhido para a melhor cena de drama foi O Sonho do Yoongi com o pai dele, né? Então, a segunda temporada, Cherry, aí a resolução, a despedida, meio que num plano espiritual do Yoongi. Muito linda aquela cena, aliás, muito bonita, muito, muito legal. Merecidíssimo. Assim, gente, a gente queria dar uma pausa antes da gente apresentar a última categoria da noite. Primeiramente, agradecer a todo mundo que está assistindo a live, que está gastando esse tempo com a gente aqui, né, esse tempinho aí, para fazer a gravação junto com a gente, se divertir. Espero que vocês estejam se divertindo, não seja muito chato ouvir a gente falando, grava de novo, liga o microfone, liga o microfone.
Mas amigos, a gente faz as coisinhas desse jeitinho, né? A gente também tá retomando, né, as nossas gravações do podcast e a gente espera que vocês acompanhem a gente esse ano também. Toda segunda-feira a gente espera estar lá no Spotify, espero estar no YouTube e espero que a gente possa crescer esse ano o nosso podcast, que vocês acompanhem, que a gente continue lendo notícias maravilhosas, comentando e fofocando e falando sobre o BTS, né? Esse podcast ele começou, a gente fala que esse podcast começou num momento assim, muito delicado na humanidade inteira, que foi o início da pandemia. Agora, em 2021, a gente tá meio que acostumado já com a situação, um pouco revoltado, mas acostumado. E assim, esse ano, o ano de 2021, é um ano de adaptação às novas realidades, a uma nova era que a gente começou, né? O podcast não é só um surto de quarentena, o podcast virou realmente uma coisinha muito querida do nosso coração. Então, a gente agradece sempre. Agradecemos você estar aqui com a gente nessa premiação e nessas doideiras que a gente inventou pra tirar sarro, né? Pra se divertir. Era pra se divertir e também pra apresentar um pouco de um mundo de fanfic que às vezes as pessoas ficam... nossa, fanfic, meu Deus. Mas que a gente queria mostrar que tem muita coisa legal, muita coisa bacana sendo produzida e muita gente legal produzindo, né? Isso tudo. Então, assim, o nosso papel é pra ser um hobby, é pra gente se divertir, mas também é pra que vocês escutem e diminuam, talvez, às vezes as pessoas diminuam um pouco do preconceito, né? Do que é uma fanfic. Fanfic é uma história. E boas histórias merecem ser lidas, comentadas, votadas. E quem sabe, né, as mais sofridas transformadas em livro mesmo. A gente teve aqui o caso, por exemplo, de Croc, que vai virar livro, né? A Mel já confirmou. Cherry também tá vindo por aí pra virar livro e se a gente pudesse, a gente publicaria todas as boas fanfics que a gente lê, né, nesse fandom, porque tem muita coisa bacana, né? Então, como a Randy falou, acho que o comecinho, quando ela falou no comecinho, deu uma cortada, né? Mas basicamente foi, pelo que eu entendi, do pouco que cortou, o podcast começou assim, como uma brincadeira, como uma ideia, um surto de quarentena, mas ele não é um surto de quarentena, ele é uma coisa que agora faz parte do nosso dia a dia, faz parte do que a gente gosta de fazer e a gente espera que a gente consiga caminhar por um bom tempo, trazendo boas histórias e boas fofocas. Porque, além de fofoqueira, a gente é fofoqueira. Vamos de melhor protagonista, a categoria que tava todo mundo esperando. Todo mundo ficou aqui até o final para ver isso, para ver o BTS, que vai ter apresentação, lembrando, eles vão tocar Laura do Bomb, você pode esperar aí. Daqui a pouco. Daqui a pouquinho. Bom, então, dentre os nossos melhores protagonistas, o primeiro dele foi o nosso querido Namjoon, de Remember Me, na primeira temporada, que passou por aquela série de coisas, cresceu aí esperando reencontrar um amigo de infância, virou modelo, né? Eu achei super digno, achei que combinou realmente, ele deveria mesmo, é isso. Maravilhoso, inclusive eu imaginei ele bem assim mesmo, no photoshoot lá que ele fez. É isso, surtos da minha cabeça. E em seguida a gente tem quem, amiga? Na nossa segunda temporada nós temos o Good Boy. Que Exato. começa como um piá pançudo que perde emprego e termina como pai de família rico. Piá pançudo que perde emprego. Acho que essa foi a melhor definição do Taeyeon de Cherry que você poderia ter dado. Incrível, realmente muito bom. Muito bom. E aí, na nossa terceira temporada, a gente tem a nossa representante feminina aqui entre, né, os nossos personagens principais, uma personagem que a gente amou conhecer. Foi muito legal mesmo. Não é tão comum, né? Não é tão reconhecido assim dentro do fandom os personagens originais, mas essa definitivamente ganhou o nosso coração, né? Foi realmente incrível ler a história dela, a delicadeza das cartas / e-mails que ela mandava pro Hosuki. E é por isso que ela tá aqui indicada a melhor personagem. Maravilhosa, Nari, né?
que a gente vai acompanhando o sofrimento dela, assim, chorando junto com ela. Esse amor mal resolvido, né? Um amor mal resolvido aí que ela tá tentando dar um final feliz para isso, né? Ela, né, de uma forma ou de outra, porque ela fala que o final, morrer não é bonito, né? Tipo, Morrer de amor ter não um é final bonito, trágico. né? Morrer de amor não é bonito, né? Não é o final trágico, não é a melhor opção. E ela tá então, certa. assim, tá certa. Love yourself, né? Tem uma mensagem muito bonita de love yourself dentro assim, intrínseco, né, da mensagem da Nari nessa fanfic. Se vocês não leram, por favor, leiam aqui. Exato. E aí, o nosso quarto indicado nessa categoria foi o nosso querido, amado, fofo. Um carinha que foi se descobrindo ao longo da história e foi muito legal acompanhar isso, o Jimin de Volta à Primavera, né? Ele foi um personagem que começou totalmente perdido no que ele estava fazendo na vida dele, o que ele esperava do futuro dele. Ele saiu desnorteado de um exército, chegou em casa e descobriu uma traição e perdeu totalmente o rumo da vida dele. Mas ao longo da história ele foi se reencontrando forças para viver, forças para voltar a fazer o que ele gostava de fazer, que era engenharia química, e forças para encontrar um novo amor, né? E se descobrindo, né? Que eu acho que o grande ponto dessa fanfic é a descoberta da bissexualidade dele, né? E se redescobrindo, descobrindo o amor novamente, né? Depois de tantas decepções e tantas coisas pesadas, ele conseguiu se reconstruir e encontrar o caminho da felicidade, o caminho das flores de cerejeira. Da primavera. Lindo, poético. Amei o discurso. A gente não teve o discurso dos personagens, mas a gente tá fazendo um discurso aqui. Finge. Então, nós temos o nosso queridinho Jungkook, perdido na vida, querendo fazer grandes ações na vida dele, não sabendo muito bem como começar, tendo uma visão um pouco distorcida das questões aí, né? Até do próprio Jimin ali, na questão dele ser um híbrido não convencional, ser um híbrido de sapo, mas ele abraçando essas diferenças e crescendo como pessoa. Foi um arco de personagem muito legal. E assim, muito emocionado, né? Um dos personagens mais emocionados. Né? Nem fala. Oxi. Como era emocionado. Mas, um amorzinho, né? Ai, gente, o Jungkook é muito fofinho. Eu gosto muito dele. Eu também gosto muito dele. Ele era maravilhoso. Incrível esse Jungkookzinho. E quem será que venceu? Quem será que levou a nossa última categoria, a principal categoria deste ano de 2020? Estamos em 2021, mas isso aqui é a premiação de 2020. Randy, faça as honras. Quem é o vencedor do melhor protagonista no podcast, no Armycast? Então, esse ano, nosso querido protagonista que ganhou foi... Vou abrir o... Finge. Finge que abriu o envelope. Cadê o Jimin fofoqueiro para espiar o resultado? do resultado. Cadê? Vamos lá. E fofocar do outro lado. Conta pra gente. Não, vou enrolar. Vocês já repararam que o BTS é um bando de fofoqueiro? Eles ficam espiando os resultados só para falar assim... Ridículos. Mas Os vencedores... maravilhoso. Beijo. E aí ele fica aguardando que eles vão tocar daqui a pouco, tá? Espera aí. Imagina se eles fazem uma live mesmo. Nossa, eu ia rir. Eu ia dar uma surtada assim, engraçado. Ia ser engraçado, né? Eu tenho medo dessas coincidências, mas vamos lá. Então, o nosso grande vencedor foi o Taeyeon de Cherry, o nosso Gucci Boy. Maravilhoso! O Pia Pançudo que terminou como pai de família.
Maravilhoso, maravilhoso. Quase morreu? Quase morreu. Mas suave, sobreviveu, passa bem, tá casadinho aí, 3, 4 filhos, não sei quanto, me perdi nas contas, 3 cachorros, e é isso, gente, é isso, foi incrível. Foi incrível ler todas essas fanfics, foi incrível fazer o podcast em 2020, foi incrível tudo isso que a gente viveu, e foi incrível essa live também, vocês terem aguentado a gente falando 2 horas e 34 minutos, pelo amor de Deus, vocês são guerreiros, guerreiras, guerreiros. E é isso, gente. Muito obrigada por terem acompanhado o nosso podcast ao longo de 2020. Obrigada por terem acompanhado essa live. Obrigada por terem participado, por votado. A gente recebeu, assim, pro que a gente considera, né? A gente recebeu bastante voto. Então, assim, foram mais de 140 votos. Então, assim, pra gente é muita coisa. Nós ainda somos um podcast pequeno. Então, cara, muito legal ver toda essa participação e é isso. Muito obrigada, valeu. Que a gente continue aí juntinhos, juntinhos em 2021. Oi, galera. Aqui é a Kello. Vim aqui para agradecer por Sherry ter ganhado as 3 categorias. Cena de drama, cena de comédia e personagem principal. Muito obrigada para todo mundo que votou. Isso me deixou muito feliz. E muito obrigada às meninas do podcast por fazer uma premiação tão legal, que motiva a gente e faz a gente perceber também o carinho que as pessoas têm pelas nossas histórias. Muito obrigada mesmo. Beijo. É isso, gente. Um beijo, boa noite. Aproveitem bastante o fim de semana. Deem stream nos meninos, escutem bastante BTS. Escutem lá o Verden Bomb sozinho em casa chorando. E é isso, gente. Boa noite. Boa noite. E ó, lembrando sempre, hein? O nosso podcast está aqui para ser um momento de descontração ou ser um momento de que você precisa concentrar em alguma coisa. Gaia mesmo falou agora aqui que fez 2 trabalhos enquanto ouvia, né? Que o Armcast é produtividade. Então, nós somos, assim como o BTS, que é o nosso amigo que está lá na Coreia, eu tô aqui em Brasília, a Randy está lá no Sul. Então, somos amigos à distância. Usem o podcast, usem a gente para aproveitar o tempo de vocês, quando vocês precisarem desaparecer, quando vocês precisarem argumentar com os amigos de vocês por que fanfic é bom, né? A gente tá aqui e sempre prontas para trazer coisas novas e é isso. Muito obrigada. Um beijo. Obrigada, Gaia. Obrigada, Bia. Obrigada, Ruth. Obrigada, Mari. Mari mandou mensagem agora também falando que o Armcast é incrível, que a gente arrasa muito. Gaia falou que a gente arrasou, desejou sucesso em 2020. Continue acompanhando a gente no Twitter, continue acompanhando a gente no Instagram, no TikTok e sei lá em que rede social mais a gente vai se enfiar. Cenas dos próximos capítulos, aguardem 2021, vem aí. Facebook não, porque pelo amor de Deus, o Facebook ficou perdido lá em 2010. É isso, um beijo, boa noite, obrigada pela participação de todos, fiquem com Deus e nos vemos na segunda-feira, nos melhores momentos deste episódio disponíveis. E na próxima semana, vocês já sabem, né? Tem temporada nova. Vem aí temporada nova. Fiquem de olho, ó, esse aqui e esse aqui nas nossas redes sociais para vocês tomarem os spoilers do que vai vir por aí. Na nossa 7ª temporada, hein? 7 é importante. Mandei o meu e é isso aí. E a gente se vê em breve. Abraços. Valeu.